a relação de um gráfico senoide com instalações elétricas. Você que está iniciando na elétrica, iniciando na eletrônica, essa matéria é muito importante para você. Essa matéria não é muito detalhada nas escolas e muitos acabam ficando em dúvida. É sobre esse gráfico aqui, ó, o gráfico da senoide. Eu lembro, há muito tempo atrás, o primeiro curso que eu fiz de elétrica, um aluno perguntou para o professor o que significava esse gráfico aqui, ó. O professor simplesmente respondeu que isso daqui era corrente elétrica passando no fio. Ah, isso aqui é corrente elétrica passa no fio. Ela vai assim no fio, ó, fazendo cobrinha e vai embora. Passa pela janela, pega a rua e vai embora. Então percebe que foi uma resposta meio estranha, que não ficou claro para o aluno. Qualquer um sairia dali em dúvida. Se a gente perguntar para qualquer eletricista o que significa esse gráfico, ele responde na hora, que é corrente alternada. Logo se relaciona à eletricidade. E eu digo que isso aqui não tem muita relação com eletricidade, ou nada, não tem relação com elétrica. Se a gente perguntar qual é a diferença de corrente alternada e corrente contínua, a pessoa apresenta esse gráfico. Esse gráfico não representa corrente elétrica, não representa corrente alternada nem corrente contínua. Como ninguém se preocupa em saber da origem, da relação desse gráfico com eletricidade, acabou ficando igual a palha de aço, bombril. Quando fala bombril, a pessoa já relaciona o bombril com palha de aço, sendo que bombril é apenas o nome de uma palha de aço dado pelo fabricante. Vamos entender de uma forma simples a origem desse gráfico, né? Qual a ligação dele com a eletricidade, e você vai perceber que ele não tem relação com eletricidade, ele não representa eletricidade. Mas antes de você fazer qualquer comentário contestando a teoria, é importante que assista o vídeo até o final, para entender a teoria, para depois comentar. Eu sou o Roberto, esse é o canal Eletroamadorismo, é um canal de elétrica e eletrônica para amadores. Se você achou interessante e quer saber como surgiu esse gráfico, qual a relação dele com a eletricidade, continue no vídeo. Antes da gente chegar no gráfico para saber como surgiu a relação dele com a eletricidade, vamos primeiro dar uma relembrada na descoberta da eletricidade, que foi por aquele filósofo grego, lembra? Tales, se não falha a memória. Não vamos aprofundar nesse assunto aí, senão vai ficar muito longo o vídeo. Só sei dizer que na época, um montão de anos lá antes de Cristo, ele percebeu que se pegasse um material qualquer corpo lá, né? Outros materiais, né? Ele percebeu que quando ele friccionava um material contra outro material qualquer lá, né? Ele tinha propriedade de atrair outros materiais. Então vamos esfregar aqui, ó, esse óculos. É importante esfregar no sentido só. Esse aqui é muito antigo, hein? Esse aqui é coisa de escola de 1900 e bolinha. Quando você fricciona aqui, ó, se você aproximar aqui, por exemplo, olha lá, ó, observa que ele atraiu o papelzinho aqui, ó, percebe, ó? Ele grudou. Daí então deu início à descoberta do campo magnético. Foi aí então que, através de uma bússola, que ele descobriu o sentido da corrente elétrica. Veja que interessante. Através daquele campo magnético e uma bússola. Ele percebeu então que o ponteiro da bússola se movimentava de acordo com o sentido do campo magnético. De maneira que quando ele invertia o campo magnético, o ponteiro também invertia. Vamos mostrar esse teste aqui, ó. Olha só, temos aqui uma bateria, tem aqui a bússola, correto? Ela tem que estar bem nivelada. Eu coloquei esse calço aqui, ó, para ficar mais ou menos no nível. Não sei, tá dando reflexo aí, não sei se dá para ver o ponteiro dela, mas acho que vai dar para ver assim, ó. Olha só, a bateria positivo para esse lado aqui, ó. E é possível ver daí o sentido convencional da corrente elétrica. Observa, ó, o positivo tá aqui, o negativo tá aqui. De maneira que o ponteiro vai do positivo para o negativo. É muito interessante esse teste aqui, é bobo, mas interessante, ó. Vou dar uma triscada aqui, ó. Observa que o ponteiro foi no sentido horário. É aí que deu para perceber então que a corrente real flui do positivo para o negativo. Agora eu vou inverter a bateria e observa que o ponteiro vai ao contrário, mas do sentido do positivo para o negativo. Agora o negativo tá para lá, o positivo para cá. Observa agora que eu vou dar uma triscadinha aqui, ó, e o ponteiro vai sentido anti-horário agora. Ó, percebeu? Ó, agora tá sentido anti-horário. Correto? Então, estava descoberto a eletricidade por esse filósofo grego, e a partir dessa descoberta, ele percebeu que era possível, então, gerar eletricidade. Ele percebeu que um campo magnético, quando corta uma bobina ou vice-versa, gera uma tensão induzida, de maneira que eu percorrer esse ímã dentro dessa bobina aqui, ó, esse ponteiro vai para um lado e vai para o outro. De acordo com o campo magnético, vai ser o sentido da corrente também, é o sentido que esse ponteiro vai movimentar. Eu tenho aqui uma bobininha, só para a gente fazer o teste prático aqui, ó, o multímetro. Tem aqui uma bobina, olha aqui, ó, na minha mão, ó. Bobina aqui, vamos passar o ímã aqui dentro, ó. Ó, percebe lá, ó. E se eu aumentar a frequência aqui, ó, a tensão também lá sobe, percebeu? Então, ele descobriu isso daí, que um campo magnético que corta a bobina ou vice-versa
gera uma tensão induzida. A partir daí que foi inventado o gerador. Observa que nesse desenho aqui, ó, representando a geração de energia, a gente tem aqui esse vermelho, um campo magnético, e embaixo o verde, outro campo magnético. E aqui nesse meio rotor seria a bobina. E cada vez que essa bobina corta um desse campo magnético, gera uma tensão induzida aqui, fazendo com que esse ponteiro vai para um lado. Quando corta o campo de baixo, o ponteiro vai para um lado, o campo de cima, o ponteiro vai para o outro lado. Então esse é o princípio da geração de energia. Eu fiz aqui um esqueminha como exemplo da geração de energia para a gente entender onde vai entrar aquele gráfico. Por que precisamos usar o gráfico? Observa que essa parte aqui de cima está representando um campo que faz o sentido positivo. Aqui de baixo outro campo que faz o sentido negativo. Então imagina que essa daqui, ó, essa roda aqui, seria o rotor do gerador. Coloquei essa numeração, não está certinho não, mas só para ter ideia que a tensão, a corrente, o sinal vai subindo, chega no ponto máximo, tá vendo aqui, ó, que é o pico máximo, e depois começa a cair para chegar no zero. Então imagina que o gerador está rodando, ó, zero. Ele vai subindo, vai rodando, vai subindo, 90 volts, 100 volts. Quando chega no 100 volts, o pico máximo aqui, ó, ele começa a cair de novo para completar um semiciclo, ó, completou o semiciclo. Para ele passar para o segundo semiciclo, caiu a zero de novo. Agora ele vai girando para cá, ó. Ele vai girando, percebe, ó, a tensão continua subindo no sentido oposto agora, ó. Atinge o pico máximo de 100, no sentido oposto negativo, e começa a cair de novo. Tá caindo, caindo até chegar ao zero. Completou um ciclo, completou um hertz. Então, e um gerador de 2 polos, ó, um gerador 2 polos a 60 Hz, dá para a gente fazer um cálculo agora, correto? Se é 60 Hz, ó, 60 Hz significa que ele dá 60 voltas em 1 segundo, 60 ciclos em 1 segundo, correto? E para a gente achar agora o RPM, rotação por minuto, é só pegar os 60 voltas por segundo vezes 60 minutos, né? Que é a rotação por minuto, que você vai achar a rotação dele, que daria aí 3.600 RPM. Percebe então que interessante? Então a gente sabe que cada volta dessa é 1 Hz, correto? E quando atinge aqui, ó, é o pico máximo, tá vendo, ó? No caso é amplitude. Então aqui seria amplitude, tá vendo, ó? E a volta seria a frequência. Então observa agora, como que a gente vai fazer esse cálculo? Fica difícil, né? Eu só dei uma volta aqui, é fácil. Agora imagina um monte de volta para calcular tensão, amplitude, frequência. Como é que vamos fazer isso daí? Agora que a gente tem que recorrer ao quê? Fórmulas matemáticas. Que tipo de fórmula vamos usar para fazer esse cálculo agora? Nós temos aqui uma circunferência, correto? O próprio eixo aqui do gerador Apoli, ó, já forma uma circunferência. Então nós temos aqui perímetro, temos diâmetro, temos seno, observa aí, ó. Então quando a gente fala em circunferência, logo a gente lembra de quê? Trigonometria. Quando a gente fala trigonometria, círculo, ó, circunferência, ó, já vem seno, cosseno, correto? É por isso que a gente usa a função seno. Se eu pegar esse lado daqui, ó, e virar para cá, ó, percebe ou não? Olha como é que ficou aqui, ó. Eu simplesmente peguei esse círculo e abri ele. Tem aqui, ó, a senoide agora, ó, sentido positivo, sentido negativo. Se eu fechar isso daqui, ó, voltou no círculo. Lembra lá o meu desenho, ó? Então vamos usar aqui agora função trigonométrica. E qual função trigonométrica vamos usar aqui? A função seno, que é a mais comum que a gente usa em todo lugar, que é essa função aqui, ó. Então percebe por que eu digo que esse gráfico aqui não tem uma relação única com eletricidade? Porque a gente usa ele em todas as áreas. Em qual área a gente usa esse gráfico, essa função trigonométrica? A função trigonométrica é usada em todas as áreas. É usada em engenharia marítima, engenharia aérea, astronomia, biologia, é usado em tudo. Engenharia de videogame. Então vê que interessante. Quando o cara calcula lá o pulo do Mario, por exemplo, ó, olha lá, ó, o pulo do Mario. Vamos supor que o Mario vai pular daqui, ó, e vai pular essa bola aqui, ó. Imagina que o Mario fez isso, ó, pulou e caiu aqui do outro lado, percebeu? Já fez aqui o semiciclo, ó. Então esse aqui tem que ser calculado. Ele atingiu o máximo, começou a cair para atingir zero de novo, ó, para chegar no zero novamente. Então isso é função
Isso aqui é uma função seno, é função trigonométrica. E quando eu falo que essa senoide não representa corrente alternada, por que eu falo isso? Basta observar isso aqui, ó. Quanto tipo de onda você tem aqui, ó? Concorda então que todas são alternadas? Então esse gráfico, ó, a senoide, um gráfico senoidal não pode simplesmente representar corrente alternada, sinal alternado. Por quê? Essa onda triangular aqui, ó, é alternada. Essa onda quadrada é alternada. Essa onda dentro de serra aqui é alternada, entendeu? Né? Então não pode indicar alternada. Então, no caso do gerador, cada pedacinho desse aqui, ó, é uma volta que deu no eixo lá, ó, percebe? Ó? Então, quantos hertz tem aqui, ó? Aqui significa 3 voltas. Então, são 3 redondos assim, ó. 3 redondos, beleza? Ó, 3 arredondado. Se não fosse a senoide, como que eu ia fazer esse cálculo? É impossível, né? Fazer cálculo aqui de frequência, de amplitude. Então, seria completamente impossível. Então, foi essa a explicação. Creio que deu para entender mais ou menos isso. Se não deu, deixa nos comentários. Se precisar, eu faço outro vídeo mais detalhado. Mas eu acredito que deu para ter uma ideia boa assim. Obrigado por ter assistido. Abraço a todos.